Fala, galera. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre intimidade, algo que Deus vem falando ao meu coração. A gente escutou algumas palavras do nosso pastor Robson Alves, né, da Igreja Atos 29, lá no Rio de Janeiro, e falando sobre intimidade. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho disso com vocês. Primeiramente, Deus ele não tem filhos preferidos, né? Ele não tem filhos que ele ama mais ou menos, mas ele tem filhos mais chegados. Então veja a diferença, né? Deus ele ama a todos igualmente, Deus ele ama todos os seus filhos da mesma forma. Só que existem alguns filhos que são mais chegados do que outros. E é aí que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Intimidade. Então Deus ele nos ama da mesma forma, da mesma maneira. Agora, a intimidade que eu tenho com ele é diferente. Então, existem alguns que são mais chegados a Deus do que outros, né? A gente vai falar sobre isso um pouquinho sobre os discípulos, né? Lá em João 6, do versículo 60 até o 69, a gente vai ouvir aquela passagem famosa que Deus dá uma palavra dura, ele dá uma palavra pesada e muitos discípulos vão embora e ficam apenas 12. Né? A gente vai falar sobre esses 12. Tem aquela passagem que Pedro vai falar assim, né? Para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Porque Jesus perguntou, vocês também não vão embora? Né? Então, assim, esses 12, eles entenderam que o Pai estava ali, Jesus estava ali para orientar, para ajudar, mas que nem sempre a palavra que Deus vai dar para mim, que vai dar para você, vai ser uma palavra boa ou palatável para nós. Algumas verdades devem ser ditas. Um pai, ele fala a verdade, um pai ama, um pai cuida e um pai quer colocar no caminho certo. Então, de vez em quando, Deus ele vai falar de uma maneira mais dura com você. E não é para você se afastar como aqueles discípulos se afastaram, é para você chegar mais perto, porque quanto mais perto você chega, quanto mais intimidade você tem, mais você ouve a palavra do Senhor, mais você está perto dele para ouvir os segredos que ele tem, né? As dicas que ele tem para nós. Então, quando você receber uma palavra dura do Senhor, não se afaste, chegue mais perto do teu Deus, porque ele quer o melhor para você. Ele te ama, como eu falei, ele ama todos da mesma maneira, mas a intimidade que cada um tem com ele, ela é diferente. A gente vai ver isso. Desses 12 discípulos, a gente vê que tem três que são um pouco mais chegados ao Senhor, né? Vamos falar de Pedro, João e Tiago. E eu vou falar de duas oportunidades aqui que esses discípulos, eles demonstraram essa maior intimidade, ou estar mais perto, mais próximo do Senhor, né? Quando Jesus ele vai subir ao monte para orar, naquela passagem da transfiguração, quem estava com ele? Pedro, Tiago e João. Eles vão ver os céus abertos, eles vão ver o verdadeiro reino do Senhor. Quando eles sobem ali naquele monte para orar, né, e acontece a transfiguração, eles vão ver o Senhor em glória, eles vão ver Elias e Moisés. O que é isso? Eles estão vendo o reino espiritual, o verdadeiro reino de Deus. Eles experimentaram um pouquinho daquilo, e a gente vai ver que eles não queriam nem sair dali, né? Pedro vai falar, vamos fazer aqui 3 barracas, vamos ficar aqui, né? E Pedro não queria sair, não queria deixar de sentir aquilo que ele estava sentindo. Mas isso por quê? Porque eles tinham mais intimidade. Quando você vê lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 9, Paulo, nessa carta aos Gálatas, ele vai falar que Pedro, Tiago e João eram as colunas da igreja. Ou seja, eles eram diferentes, eles tinham algo a mais. E o que quer dizer isso? Deus amava mais esses 3 homens? Não. Eles tinham mais intimidade com o Senhor. O pastor Robson, ele falava em algumas palavras dele, dizendo que muita gente quer trabalhar para o Senhor. Eu quero fazer a obra do Senhor. Eu quero ajudar a limpar a igreja, eu quero pregar a palavra, eu quero louvar, eu quero trabalhar para o Senhor. E ele falava que o Deus, ele está mais preocupado com a nossa intimidade com ele do que o trabalho que nós temos que fazer para ele. Então veja bem, não é que você não tem que trabalhar para o Senhor, não é que você tem que fazer algo para Deus, mas mais importante do que trabalhar é ter intimidade com o Senhor. E intimidade vai levar a gente para um momento a sós com Deus, né? É aquele momento que você tem que tirar para orar ao Senhor, para ler a palavra dele, para ouvir o que ele tem para dizer, né? Eu dizia muito quando a gente lecionava na escola dominical que a oração é uma conversa. Então, se você, à noite, né, antes de dormir, vai lá e fala assim, Senhor, muito obrigado pelo meu dia, né, abençoa a minha noite, amém. E vai dormir, você não deu chance de Deus falar com você.
Você falou para Deus, mas não deu chance de ele falar com você. Então a nossa oração, ela é uma conversa. Então você vai agradecer o seu dia ao Senhor, você vai dizer que ama ao Senhor, você vai fazer a sua oração e você vai aguardar que o Espírito também fale ao seu coração, porque é uma conversa, Deus quer palestrar conosco. Mas como é que você vai conversar com alguém se esse alguém não te dá atenção? Como é que você conversa com uma pessoa se você fala oi, tudo bem, e a pessoa fala oi, tudo bem e vai embora? Acabou a conversa, não tem mais como conversar. Muitas das vezes as nossas orações são assim. A gente fala, fala, fala com Deus, fala o que quer, pede o que quer, amém, e vai dormir, e acabou, e se afasta, vai fazer o que tem para fazer, e não dá o tempo para que Deus possa nos responder. Então você tem que ter um momento a sós com Deus, um momento de oração, um momento de leitura da palavra, para que você possa cada vez mais ouvir a voz do Senhor. E quanto mais você ouve as instruções do Senhor, quanto mais tempo você dedica a Ele, você fica mais íntimo dele. E é isso que Deus quer. Deus quer intimidade. Eu repito, Deus não tem filhos preferidos, mas tem filhos mais chegados. Dentro desses três, ainda nós podemos destacar João. João é o único discípulo que estava na crucificação do Senhor. Estava lá ele com Maria, mãe de Jesus, com Maria Madalena, né? E ele vai e Jesus ele tem um cuidado todo especial com João, porque ele fala, mulher, tá aí o teu filho, cuida dele. Homem, ó, essa é a tua mãe, cuida dela. Então Jesus ali já, nos seus últimos suspiros, ele ainda fala, Maria, cuida de João como se fosse seu filho. João, cuida da minha mãe como se fosse sua mãe. Então assim, Jesus ele se preocupa. João estava ali perto, estava aos pés da cruz, estava junto com o Senhor. E uma passagem que me chama bastante atenção também é na última ceia, né? Na última ceia, Jesus vai falar que tem um que vai trair ele e os discípulos ficam meio alvoroçados. E se eu não me engano, Pedro vai falar para João, fala assim, João, você que está encostado no peito do Senhor, você que está reclinado sobre o ventre do Senhor, pergunta para ele quem é que vai nos trair. E aí eu posso conjecturar, imaginar a cena. João estava com sua cabeça encostada no peito do Senhor. Ele vai falar, João fala para Jesus, Jesus, quem vai nos trair? E Jesus, ele responde, ele fala assim, aquele que eu der o bocado molhado, esse vai me trair. Ele fala isso para João. Ele dá esse bocado molhado para Judas. E aí, Judas, ele vai fazer o que tem que fazer. A palavra está lá em João, capítulo 13, 21 a 30, vai dizer assim, que depois que Jesus deu aquele pão molhado, o diabo entrou em Judas e Judas saiu e foi fazer o que tinha que fazer, que era o quê? Trair o Senhor. Mas o que me chama a atenção é que logo depois, nesses versículos, que Jesus fala para João, ó, quem vai me trair é o que eu vou dar o bocado molhado. Ele dá o bocado molhado para Judas. E aí Judas sai. E o versículo continua dizendo assim, que os outros discípulos não entenderam o que aconteceu. Quando Jesus falou, vai e faz o que você tem que fazer para Judas, eles acharam que Jesus tinha mandado Judas comprar alguma coisa, porque ele era o dono da bolsa, ele era o tesoureiro, ele era o cara que cuidava do dinheiro. Então, o que eu entendo dessa palavra? Quando João pergunta para Jesus, quem vai me trair? Jesus fala baixinho no ouvido dele, olha, é aquele que eu der um bocado de pão. Mas Jesus fala só para João, porque os outros discípulos não entenderam, acharam que Judas tinha saído para comprar alguma coisa. Sabe o que isso significa? Existem alguns segredos que Jesus só vai contar para aqueles que têm mais intimidade com ele. João é aquele discípulo que foi parar na ilha de Patmos, sofreu, e aí acabou recebendo, eu creio, a maior revelação de todas, que é o Apocalipse, ou seja, o fim das coisas. Jesus, ele vai revelar, Deus vai revelar para João o Apocalipse. Sabe por quê? Porque tinha muita intimidade. Quanto mais intimidade você tiver com o Pai, mais ele vai se revelar para você. E quanto mais ele se revela para você, mais fácil fica a tua vida. Porque você entende o teu propósito, você sabe o que você tem que fazer. Você, quando tem intimidade, você não tem vergonha de pedir, você não tem vergonha de abrir o seu coração, você não tem vergonha de falar das suas mazelas. Então, o recado que eu quero deixar para você hoje é: busque ter intimidade com o Senhor. Mas eu trabalho muito na igreja, eu faço muita coisa. O fazer muita coisa é diferente de ter intimidade. Você tem que ter intimidade. Deus ama todos os seus filhos da mesma maneira, mas ele tem filhos mais chegados. E nós provamos aqui que daquele monte de discípulo, um monte foi embora por causa da palavra dura, os 12 ficaram, dos 12 tinham 3 que eram mais chegados, que Jesus levou para o monte da transfiguração, que quando Jesus estava angustiado e foi orar, ele chamou esses 3 em separado para orar junto com ele. E a gente acaba vendo João, que era o mais chegado ainda, né? E que João fala que o discípulo que ele amava, que ficava abraçado a Jesus, que ficava recostado, né, no peito de Jesus,
aquele que recebeu alguns segredos que nem todos receberam. Então, eu quero deixar para você essa mensagem hoje. Busque ter intimidade. Não ache que Deus não te ama, ou ache que Deus ama mais um do que o outro. Não. Ele te ama da mesma maneira que ele ama todos. Agora, a diferença está na intimidade que eu e você temos com ele. Tenha intimidade, busque momentos a sós com Deus, busque estar com o teu Pai, porque Ele te ama e Ele quer revelar coisas maravilhosas e profundas para você. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz.